Então vamos para a nossa segunda parte, vamos tentar entender aí essa estrutura de simple future com future continuous in positive form or affirmative form, people. Então vamos utilizar aí a forma positiva will. Então will vai estar presente tanto no futuro simples quanto no futuro contínuo, tá? E é claro que nós precisamos utilizar os sujeitos, tá? The subject. Porém, os sujeitos, eles podem ser nomes ou pronomes. Aí eu coloquei aqui os pronomes que podem ser utilizados com will. I, he, she, it, we, you and they, ok? Então, vou utilizar um desses pronomes ou nomes mais o will. Para nós utilizarmos o futuro simples, nós precisamos dessas estruturas aqui. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar o sujeito, mais o will, mais um verbo principal e o restante da frase, rest of the sentence. Se for um futuro contínuo, eu também tenho que utilizar pronomes, mais will, o verbo to be, seguido de verbo principal com ing. So we have some examples. The first one, I'm sure he will succeed on the test. Então tem aqui agora um futuro simples, simple future. É o sujeitozinho, mais o will e o verbo principal, restante da frase. In the second sentence, na segunda oração, eu tenho aqui sujeito, will, verbo to be com verbo principal mais ing, o restante da frase. Logo, eu tenho chamado futuro contínuo porque a marca de futuro contínuo tem que ter o ing, tá? É o chamado NDO da língua portuguesa, que é o gerúndio, que sempre dá essa ideia de andamento da ação, tá? De progresso, de evolução, tá? Então isso é numa forma afirmativa. Se porventura eu quiser colocar na forma negativa, o que é necessário fazer? So, take a look in the negative form structure. We need to use subject plus will not or won't plus main verb or verb to be in future continuous plus rest of the sentence, simple future, and main verb plus ing and the rest of the sentence in future continuous tense. Vamos tentar entender isso agora em português, hein? Futuro contínuo e futuro simples. Vamos começar pelo futuro simples. Eu preciso de sujeito mais will not e won't, tá? Posso utilizar tanto a primeira quanto a segunda. A parte de baixo, que é com won't, é a estrutura de forma abreviada, tá? Nós chamamos de contract form in English. E em cima nós temos a chamada full form, que seria a forma mais comum de utilizarmos o not com o verbo auxiliar. Em seguida, verbo principal, futuro simples, e o restante da frase. Se fosse o futuro contínuo, sigo aqui essa mesma estrutura, utilizo o verbo to be mais o verbo principal com ing. For examples, he will not or he won't do it again. Simple future. She will not, or she won't be working tomorrow at 9 a.m. Future continuous. Deu para perceber aí a diferença? Então, o primeiro é futuro simples, porque eu tenho will not, ou a forma abreviada dele, e o verbo principal. Abaixo, nós temos também will not, ou a forma abreviada dele, seguido do verbo to be, mais um outro verbo, que é o verbo principal, e o ing, que é o futuro contínuo. Tá? Isso é forma negativa. Sigam sempre essas estruturas aí. Tá ok, galera? E para finalizarmos, não poderíamos deixar de comentarmos sobre a questão de frases interrogativas. Question form or interrogative form for yes or no question, tá? Que são frases de questionamentos, onde você tem uma resposta como sim ou não, né? Yes or no. Então, qual é a estrutura que nós teremos aí? Olha que ela é um pouquinho mais extensa, tá? Eu preciso utilizar will plus subject, sujeito, plus am and the significa main verb, verbo principal, mais o restante da frase e o ponto de interrogação para o futuro simples. Futuro contínuo, Leandro. Vou utilizar o will, mais o sujeito, mais o verbo to be, verbo principal com ing, o restante da frase e o ponto de interrogação. Galera, por favor, não esqueçam de utilizar o ponto de interrogação, tá? Question mark, nas frases interrogativas.
vamos respeitar aí a pontuação. Belezinha? Take a look in the examples. Então, olha os exemplos. Will he come to visit us tomorrow? Will she be studying next Saturday? Então, utilizei o will he come, porque eu tenho aí um futuro simples. Tá? É will, seguido do sujeito, e mais o verbo principal e restante da frase, ponto de interrogação. Future continuous. Will, mais sujeito, verbo to be, com o verbo principal, que no nosso caso foi o study, verbo estudar com ing, mais o complemento e o ponto de interrogação. Ok? So, let's try to do the exercises. Vamos tentar fazer aí as atividades, tá? Que coloquei na plataforma. Espero que vocês tenham compreendido essas estruturas, tanto nas formas afirmativas, negativas e interrogativas, do Future Simple e do Future Continuous, ok? E nos veremos numa próxima oportunidade com outro assunto. Tenham uma ótima semana, have a nice week, and see you. Bye bye, folks!